Olá pessoal, vou passar mais uma videoaula. O tema de hoje é do autor Anthony Giddens, o Eu, Segurança Ontológica e Ansiedade Existencial, que foi do seminário que eu apresentei em aula. Eu tenho um resumo e eu fiz uns slidezinhos que eu vou ler pausadamente, porque eu me sinto melhor assim para passar a aula. O livro Modernidade e Identidade de Anthony Giddens é constituído por 7 capítulos, sendo eles nessa ordem. 1. Os contornos da alta modernidade. 2. O eu, segurança ontológica e ansiedade existencial, que é o que eu vou apresentar esse tema. 3. A trajetória do eu. 4. Destino, risco e segurança. 5. A segregação da existência. 6. Tribulações do eu. E a última, que é o 7, é o surgimento da política ativa. A obra traz como alvo principal o eu, e eu vou usar na minha fala sobre o tema o eu, segurança ontológica e ansiedade existencial. Uma apresentação da autoidentidade deve ser desenvolvida dentro do quadro geral da constituição psicológica do indivíduo. As convenções sociais produzidas e reproduzidas em nossas atividades diárias são reflexivamente monitoradas pelo agente como parte do seguir em frente nas diversas situações de nossas vidas. A consciência reflexiva, nesse sentido, é característica de toda ação humana e é condição específica daquela reflexibilidade institucional maciçamente que faz parte da modernidade. Tá, e eu fiz os slidezinhos que eu vou passar parte por parte. Agora eu vou falar sobre segurança ontológica e confiança. A consciência prática é a âncora cognitiva e emocional da sensação de segurança ontológica de característica de amplos segmentos da atividade humana em todas as culturas. Caráter tático da consciência prática, ou em termos fenomenológicos, suposto pela atitude natural na vida cotidiana. Os exemplos de Garfield, como a linguagem ordinária, se aproximam aqui muito da reflexão filosófica sobre as características elementares da existência humana, que são responder às mais simples questões cotidianas ou reagir à observação mais corriqueira, demanda potencialmente quase infinita possibilidade ao indivíduo, o que torna uma resposta apropriada e aceitável precisa de um referencial compartilhado, não demonstrado e indemonstrável da realidade. Sua solidez é visível no alto nível de confiabilidade dos contextos da interação social diária, produzidos e reproduzidos por agentes leigos. A manutenção da vida diária no sentido corporal é da saúde psicológica. Esta inerentemente sujeita ao risco. O fato do comportamento dos homens ser tão fortemente influenciado pela transferência transmitida pela mídia significa que cada indivíduo poderia ser esmagado por ansiedade sobre os riscos implícitos nos afazeres da vida. Depois que eu ler toda essa parte aqui,
eu vou pegar e vou passar uma parte desse texto que eu li e eu grifei as principais partes para vocês. E também eu vou pegar e vou pedir uma resenha para vocês fazerem em casa, para ver o que vocês entenderam. E eu trouxe também já imprimido 20 xerox para os 20 alunos que eu tenho. Agora eu vou falar sobre ansiedade e organização social. São as formas de domínio no início da vida. São modos de ajustes ao mundo pré-existente de pessoas e objetos. São construídos de uma aceitação emocional da realidade do mundo exterior. A ansiedade deve ser entendida em relação ao sistema total de segurança que o indivíduo desenvolve, mais do que como um fenômeno situacionalmente específico ligado a riscos e perigos particulares. Segundo Freud, ansiedade, ao contrário do medo, ignora o objeto. E, em outras palavras, a ansiedade é um estado geral de emoções do indivíduo. Agora eu separei uma outra parte que é questões existenciais. E eu separei em 3 partezinhas. Ser ontologicamente seguro é ter no nível do inconsciente e da consciência prática resposta para questões, experiências fundamentais de toda a vida humana, de certa maneira, coloca. Segundo Kierkegaard, é difícil ler esse nome dos autores, eu não tenho muito. Esta não é uma das características do indivíduo, mas deriva da aquisição de um entendimento ontológico da realidade exterior e da realidade pessoal, identidade pessoal. A autonomia que os homens adquirem deriva de sua capacidade de expandir o âmbito da experiência imediata, ter familiaridade com propriedades de objetivos e eventos fora das situações imediatas de envolvimento sensorial. A identidade do eu, ao contrário do eu como fenômeno genérico, pressupõe uma consciência relativa. É aquilo de que o indivíduo está conscientemente no termo autoconsciência e autoidentidade no sistema de ação do indivíduo é algo que deve ser criado e sustentado rotineiramente nas atividades reflexivas do indivíduo. A autoidentidade é o eu compreendido reflexivamente pela pessoa em termos de sua biografia. Agora nós vamos passar para a parte do corpo e eu. O eu, a consciência dos contornos e das propriedades do corpo está na própria origem das explorações originais do mundo pelas quais a criança aprende as características dos objetos e dos outros. Segundo Wittgenstein, tem muito a nos ensinar sobre a relação entre o corpo e eu. A segunda realidade é captada pelo prático do dia a dia, o corpo como um modo prático de entender, de enfrentar situações, eventos exteriores. As obras de Garfinkel representam de muitas maneiras uma exploração empírica que Wittgenstein levantou
quão completo e interminável é o controle que já se espera que o indivíduo mantenha sobre o corpo em todas as situações de interação social. O controle rotineiro do corpo é crucial para a manutenção da proteção do indivíduo em situações de interação cotidiana. A questão do corpo na teoria social recentemente está particularmente associada ao nome de Foucault. O mesmo analisou o corpo em relação a mecanismo de poder, concentrando-se no surgimento do poder disciplinar. Agora eu vou falar sobre a motivação. Razões para a ação, como explicada no começo do capítulo, intrínseca no monitoramento reflexivo da ação realizada por todos os agentes humanos. As razões constituem uma característica contínua da ação. Todos os agentes rotineiramente fazem contato com as bases do seu comportamento como um aspecto da produção e reprodução de tal comportamento. A motivação deve ser vista como um estado de sentimentos subtendidos do indivíduo, envolvendo formas inconscientes de afeto, bem como angústia e estímulos mais conscientes. Mais especificamente, os motivos estão envolvidos com as emoções ligadas às primeiras relações de confiança, ou seja, formação dos laços sociais. Manejar os envolvimentos emocionais no início da vida envolve a criança em tensões que afetam seus laços com os que as cuidam dela. A culpa é uma manifestação que a ansiedade assim estimulada provoca. A culpa é uma ansiedade produzida pelo temor da transgressão. Os pensamentos ou atitudes do indivíduo não equivalem às expectativas normativas. Como Klein mostrou que a experiência da culpa acontece muito mais cedo na vida da criança do que Freud deu a entender, a mecânica da culpa foi explorada na teoria da psicanalítica. Mas em relação aos problemas da autoidentidade, a vergonha é menos discutida, mas é mais importante. O contrário da culpa é a reparação. A culpa diz respeito a coisas feitas ou não feitas. A culpa experimentada, como traço geral do inconsciente, pode afetar mais aspectos da autoidentidade do que a vergonha e tende a afetar discretamente o comportamento. A vergonha afeta diretamente a autoidentidade. Tem origem tão cedo quanto a culpa e é estimulada por experiência de sentimentos inadequados ou humilhações são provocadas, sentimentos anteriores ao domínio da linguagem diferenciada. Culpa é um estado privado de ansiedade. A vergonha é pública. A vergonha é a confiança, estão intimamente ligadas entre si, uma vez que uma experiência de vergonha pode ameaçar ou destruir a confiança. Agora tem uma última partezinha aqui sobre a vergonha, que é bem importante
para a gente finalizar essa parte aqui do resumo que eu fiz. A vergonha é um lado negativo do sistema motivacional do agente. O outro lado da vergonha é o orgulho ou a autoestima, confiança na integridade e valor da narrativa da autoidentidade. Fundado sobre o laço social, o orgulho é continuamente vulnerável às relações dos outros e a experiência de vergonha frequentemente se localiza naquele aspecto visível do eu e o corpo. O corpo, Freud ligava especificamente a vergonha ao medo da exposição corporal e da nudez. Segundo os autores, a culpa é gerada sempre que uma fronteira é tocada ou transgredida, enquanto que a vergonha acontece quando um objetivo não é alcançado e indica uma limitação. Em vez de usar a noção do ego ideal, podemos apoiar-nos na obra de Cole para relacionar a vergonha ao lado ideal, ao eu ideal. Um conceito mais abrangente e valioso. O eu ideal é o eu como eu quero ser. Eu não sei se deu para vocês entenderem que eu fiz bem, eu apresentei bem pausadamente e eu procurei assim fazer um resumo e da melhor maneira possível para a compreensão de vocês. Mas como vocês já leram e vão reler, porque eu vou pedir para vocês me fazerem uma resenha para me entregar na próxima aula, vocês vão gostar muito. Aliás, esse livro é muito interessante, do Anthony Giddens. E eu vou dar, não sei quantos minutos tem. Eu vou, acho que tem tempo ainda para bater até a próxima aula, né, pessoal? Eu vou falar sobre uma parte aqui, ó, que aqui o livro fala que a mídia influencia fortemente no comportamento do homem. Realmente, a mídia influencia muito. Esse livro aqui é interessante porque ele mostra a realidade cotidiana do ser humano, né? E eu vou dar a aula por encerrada.